Você já se sentiu dominado pelas emoções? Como se tudo à sua volta tivesse poder sobre o que você sente, pensa e faz. A verdade é que a maioria das pessoas vive como escrava das circunstâncias, reagindo, se ferindo e se perdendo em cada decepção. Mas os sábios do estoicismo descobriram algo diferente. O poder de permanecer inabalável, mesmo em meio ao caos. Eles entenderam que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. Hoje, você vai aprender 7 lições estoicas que podem transformar completamente sua forma de lidar com a vida. Se você aplicar o que ouvir aqui, nada, absolutamente nada, será capaz de te abalar. Então respire fundo e entre nesse caminho de serenidade e força interior, porque depois de hoje, você nunca mais será o mesmo. Antes, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos aos ensinamentos. Lição 10. O controle está dentro de você. A maioria das pessoas vive tentando controlar o incontrolável. Querem mudar o que os outros pensam, o que o destino traz, o que a vida impõe. Mas essa tentativa é a raiz da frustração. Porque quanto mais você tenta controlar o mundo, mais percebe que ele não te pertence. O estoicismo ensina o contrário. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Essa é a chave que separa os fortes dos frágeis, os sábios dos desesperados. Quando você entende isso, o caos perde o poder de te abalar. O que os outros dizem já não te fere. O que foge das tuas mãos já não te rouba a paz. Porque você começa a agir onde realmente tem força, dentro de você. É aqui, na mente, que a verdadeira batalha acontece. Enquanto o mundo muda de forma, a mente treinada permanece firme como uma rocha. Você passa a escolher suas reações, e não apenas reagir. E esse simples ato muda tudo. Quando alguém te ofende, você pode decidir não carregar a ofensa. Quando algo dá errado, você pode decidir aprender e não reclamar. Isso é autocontrole. É a arte de dominar o que ninguém pode tirar de você. O corpo pode adoecer, os planos podem falhar, as pessoas podem te deixar. Mas se a tua mente estiver em paz, nada realmente te derrota. O estoico entende que o sofrimento nasce da ilusão do controle. Ele aprende a soltar o que não depende dele. E quanto mais ele solta, mais livre ele se torna. Ser livre é não depender do que o mundo faz. É caminhar leve, mesmo quando o chão é incerto. É ter firmeza mesmo quando tudo desaba. A mente estoica é como um templo silencioso no meio da tempestade. Ela observa, compreende e permanece calma. Não é frieza, é força. Porque quem domina a si mesmo, domina o universo. Tudo começa quando você entende o que está e o que não está mais sob o seu poder. O resto é ruído, distração e ilusão. A maioria sofre porque luta contra o inevitável. Mas o sábio aceita, ajusta e segue. Ele não tenta mudar o vento, ele ajusta as velas. E por isso, ele chega onde os outros desistem. Nada externo pode derrubar quem é forte por dentro. O controle não está lá fora. O controle sempre esteve em você. Lição 9. Aceite a realidade como ela é. A resistência ao que é a principal causa do sofrimento humano. A maioria das pessoas não sofre pelo que acontece, mas por desejar que as coisas fossem diferentes. Querem que a vida siga o próprio roteiro, mas a vida nunca pediu permissão para surpreender. O estoicismo nos ensina que a paz nasce no instante em que paramos de lutar contra o inevitável. Aceitar não é desistir, é compreender. É reconhecer o que está fora do nosso controle e agir apenas sobre o que depende de nós. Quando algo acontece, o sábio se pergunta: isso depende de mim? Se depende, ele age com sabedoria. Se não depende, ele aceita com serenidade. Essa aceitação não é passividade. É inteligência emocional em sua forma mais pura. Porque quando você aceita o que é, você deixa de desperdiçar energia com o impossível e começa a investir no que realmente pode transformar. Muitos se perdem tentando mudar o passado, curar pessoas que não querem ser curadas ou controlar circunstâncias que nunca estiveram em suas mãos. Mas quanto mais resistimos à realidade, mais ela nos fere. Aceitar é se alinhar ao fluxo da vida. É entender que tudo acontece como deve acontecer. Quando você se revolta, você se quebra. Quando você aceita, você cresce. Marco Aurélio dizia: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. E aceitar a realidade
é purificar os pensamentos, é limpar o coração da ilusão. Nada é mais libertador do que olhar para algo e dizer, é assim, e então agir com sabedoria a partir disso. A aceitação não apaga a dor, mas impede que ela te domine. Você sente, entende e segue. Isso é maturidade espiritual. A vida nunca foi feita para se encaixar nos seus planos. Ela foi feita para te ensinar através deles. Quando você entende isso, tudo muda. O que era obstáculo vira aprendizado. O que era perda vira direção. O que era sofrimento vira força. A realidade é o seu maior mestre. E aceitar é o primeiro passo para se tornar invencível. Lição 8. Use a adversidade como professora. A maioria das pessoas teme a dor, foge dos desafios e amaldiçoa o sofrimento. Mas os estoicos enxergavam tudo isso de outra forma. Para eles, a adversidade não era um castigo. Era uma oportunidade de crescimento. Sêneca dizia que o fogo prova o ouro e a adversidade prova o homem. É nas tempestades que o caráter é forjado. O que te fere também te forma. Cada dificuldade carrega uma lição oculta e só os sábios são capazes de enxergá-la. Quando algo doloroso acontece, o instinto é reclamar, se vitimizar, se perguntar, por que comigo? Mas o estoico se pergunta, para que isso está acontecendo comigo? E essa simples mudança de pergunta transforma o sofrimento em sabedoria. A vida é uma escola disfarçada de caos. E cada provação é uma sala de aula onde você aprende a ser mais forte, mais calmo, mais consciente. Quando tudo dá certo, é fácil manter a serenidade. O verdadeiro teste vem quando tudo dá errado. É ali que você descobre quem realmente é. O sofrimento, quando compreendido, se transforma em força interior. Cada queda te ensina a levantar com mais firmeza. Cada perda te mostra o valor do que realmente importa. Cada dor te aproxima da tua essência. O estoico não nega o sofrimento. Ele o acolhe como parte do caminho. Ele entende que fugir da dor é fugir da própria evolução. A vida não quer te destruir, quer te lapidar. Quer tirar o que é frágil, ilusório e superficial, para revelar o que é verdadeiro. Quando você para de se lamentar e começa a aprender, tudo muda. A dor deixa de ser inimiga e se torna mentora. É ela que te mostra o que precisa ser curado. Ela que desperta tua coragem, tua fé, tua resiliência. Nada te ensina mais sobre si mesmo do que os dias difíceis. Por isso, quando a vida te colocar à prova, não pergunte quanto tempo vai durar. Pergunte o que ela quer te ensinar. Cada ferida tem um propósito. E quando você aprende com a dor, ela para de doer. Lição 7. Domine suas emoções. As emoções são como o vento, imprevisíveis, intensas e muitas vezes destrutivas. Elas podem te erguer, mas também podem te derrubar se você não aprender a dominá-las. O estoicismo não ensina a reprimir sentimentos, mas a compreender o que eles são. Raiva, medo, tristeza, ansiedade, todas essas emoções existem por um motivo. Mas o erro está em deixá-las no comando. Quando a emoção governa, a razão se cala. E é nesse silêncio da razão que nascem os arrependimentos. O sábio estoico sente tudo, mas é senhor de suas reações. Ele observa antes de responder, respira antes de agir e escolhe antes de reagir. Isso é força verdadeira. Dominar as emoções é um ato de coragem, porque é mais fácil explodir do que manter o controle. É mais fácil culpar o outro do que olhar para dentro e perceber que a guerra está em você. A raiva é o fogo que destrói, mas também pode aquecer se usada com sabedoria. O medo é o alarme da alma, mas não deve te paralisar. A tristeza é a chuva que limpa, mas não precisa te afogar. Cada emoção tem um propósito, e quando você entende isso, elas deixam de ser inimigas. Marco Aurélio dizia, se algo externo te fere, não é isso que te afeta, mas o julgamento que fazes sobre isso. O que te machuca não é o que acontece, mas o que você pensa sobre o que acontece. É aí que está a tua liberdade. Quando você começa a observar suas emoções como quem assiste o mar, sem se afogar nas ondas, você se torna invencível. O sábio não busca eliminar a dor, mas aprender a caminhar com ela. Ele não é frio, é sereno. Porque enquanto o mundo grita, ele silencia. Enquanto os outros reagem, ele escolhe. Essa é a diferença entre ser escravo das emoções e ser mestre de si. Dominar as emoções é dominar o destino, porque quem tem controle sobre o que sente, tem controle sobre tudo.
Nada externo tem poder sobre quem é dono do próprio interior. Lição 6. Viva o presente com consciência. A mente humana tem o estranho hábito de estar em todos os lugares, menos onde os pés estão. Quando não está presa ao passado, remoendo erros e lembranças, está ansiosa com o futuro, imaginando cenários que talvez nunca aconteçam. Mas o estoicismo nos lembra de uma verdade simples e profunda. A vida só existe agora. Marco Aurélio dizia que a nossa existência é feita de instantes e que desperdiçá-los é desperdiçar a própria vida. Quando você aprende a estar presente, descobre que a paz não está em ter mais, mas em perceber o que já tem. Viver o presente é um ato de coragem, porque exige aceitar o momento como ele é, sem querer fugir ou controlar. É sentir o vento, ouvir o silêncio, observar a própria respiração e entender que esse instante é tudo o que você possui. O passado já é memória, o futuro é incerteza. O agora é o único terreno firme sob seus pés. Mas poucos têm consciência disso. A maioria vive como se tivesse tempo infinito, adiando a felicidade para depois, esperando o momento perfeito que nunca chega. O estoico, ao contrário, vive cada dia como uma dádiva. Ele entende que cada nascer do sol pode ser o último, e por isso vive com presença, atenção e gratidão. Quando você se ancora no presente, a ansiedade perde força. As preocupações diminuem, a mente desacelera e o coração se acalma. Você começa a enxergar beleza nas coisas simples. No silêncio, no olhar de alguém, no som da chuva, estar presente é um treinamento da alma. É um exercício de lucidez em meio ao caos. A vida está acontecendo agora, não ontem, não amanhã. E se você não estiver aqui de verdade, ela passa despercebida. O presente é o único lugar onde a transformação é possível. É onde você pode decidir mudar, agir e ser diferente. Tudo o que você procura, paz, sentido, plenitude, já está aqui neste momento. Basta estar consciente o bastante para perceber. Lição 5. Desapego é liberdade. O ser humano sofre porque tenta segurar o que não pode ser segurado. Quer manter pessoas, momentos, coisas e sentimentos, como se a vida fosse algo que pudesse ser guardado em uma caixa. Mas tudo o que existe está em constante mudança. E quanto mais você tenta controlar o inevitável, mais a dor te encontra. O desapego estoico não é frieza, é sabedoria. É compreender que nada é realmente seu, apenas emprestado pelo tempo. As pessoas passam, os lugares mudam, os ciclos se encerram, e isso não é castigo, é o fluxo natural da vida. O erro é acreditar que o valor das coisas está na permanência, quando na verdade está na presença. Amar sem apego é amar com liberdade. É permitir que o outro exista sem ser tua prisão emocional. É dar sem esperar retorno. É entender que tudo o que vai cumpre um propósito. Sêneca dizia que nada é nosso, exceto o tempo. E ainda assim, muitos o desperdiçam lamentando o que perderam. O desapego é a arte de caminhar leve. É olhar para trás com gratidão e não com amargura. É entender que perder também é parte de crescer. Quando você aprende a soltar, percebe que nada de essencial se vai. O que é verdadeiro permanece em forma de aprendizado, de memória, de força interior. O estoico não se desespera com a perda, porque sabe que tudo o que chega tem seu momento, e tudo o que parte cumpre sua missão. O apego é a raiz de toda a ansiedade, é o medo constante de perder o que se ama. Mas quando você entende que nada é permanente, o medo perde o poder. Você passa a viver com mais leveza, mais amor e menos dependência. O desapego é o ponto onde a dor se transforma em paz. É quando você percebe que não precisa segurar o que o universo quer que vá. E ao soltar, o coração se expande. Porque a verdadeira liberdade não está em ter tudo, mas em não ser escravo de nada. Lição 4. Seja imperturbável diante do mundo. O mundo é caótico, barulhento e cheio de opiniões que tentam te definir. As pessoas criticam, julgam, esperam que você se encaixe em moldes que não são seus. Mas o estoico aprende a construir silêncio dentro de si mesmo. Ele não busca aprovação, nem teme rejeição. Ele mantém seus princípios, mesmo quando ninguém os entende. Ser imperturbável não é ignorar o mundo. É não permitir que ele dite o ritmo da sua mente. É ouvir o ruído, mas permanecer calmo como uma rocha no meio da tempestade. A maior força de um homem não está nos músculos, nos títulos ou nas posses, mas na capacidade de permanecer sereno quando tudo ao redor desmorona.
Enquanto os outros se desesperam, você observa. Enquanto o caos domina, você mantém a calma. O estoico sabe que o mundo não tem a obrigação de ser justo, gentil ou previsível. E aceitar isso é libertador. Nada externo pode ferir quem entende que sua paz depende apenas de si mesmo. Quando críticas chegam, ele não reage com raiva. Ele observa, aprende e segue. Quando insultos aparecem, ele não se abala. Ele entende a limitação de quem os profere. E quando perdas acontecem, ele não se desespera. Ele lembra que tudo é passageiro. Ser imperturbável é escolher sua serenidade acima das circunstâncias. É caminhar com firmeza, mesmo quando ninguém mais entende sua jornada. É manter a clareza de propósito, quando todos estão perdidos. Marco Aurélio dizia: a alma se fortalece quando mantém a calma diante da tempestade. O verdadeiro poder está na tranquilidade interna. Enquanto o mundo muda, você permanece. Enquanto os outros reagem, você decide. Nada pode tirar sua paz se você a escolheu como seu bem mais precioso. Ser imperturbável é ser livre, é ser dono de si mesmo. E nesse estado, nada nem ninguém tem poder sobre você. Lição 3. Lembre-se, tudo é passageiro, nada dura para sempre. Nem a dor, nem a alegria, nem a vida. Tudo é passageiro. E essa é a verdade mais libertadora que você pode aceitar. A maioria das pessoas se apega ao que não pode permanecer. Se desespera com o que se vai e se engana achando que pode segurar o tempo. O estoicismo nos ensina que aceitar a impermanência é a chave da serenidade. Marco Aurélio dizia que tudo que vemos é transitório e que a mente que compreende isso permanece tranquila diante da perda. Quando você entende que nada é eterno, aprende a valorizar o agora sem medo de perder. A dor se torna mais leve, a alegria mais intensa e cada momento mais precioso. O apego cego gera sofrimento. A consciência da passagem gera liberdade. Cada ciclo que termina, cada pessoa que parte, cada experiência que se esgota traz uma lição. É na consciência de que tudo passa que o estoico encontra coragem e gratidão. A morte inevitável não assusta quem compreende que a vida é feita de momentos e que cada momento é suficiente para ensinar, transformar e fortalecer. Os bens materiais, as conquistas, os títulos, tudo é efêmero, mas a virtude, a sabedoria e a paz interior permanecem. Por isso não tema o fim das coisas, tema apenas não aprender com elas. Quando você abraça a transitoriedade, cada instante se torna uma oportunidade única. Você não vive no arrependimento, nem na ansiedade pelo futuro, mas na plenitude do presente. Tudo é um ciclo, nasce, vive e se vai. E essa compreensão te faz invencível, porque nada externo pode te quebrar. O que realmente importa não se perde. O que realmente é valioso vive em você. Tudo passa, mas a consciência do fluxo da vida permanece. O sábio não se apega, não se desespera e não se perde. Ele aprende a soltar, a agradecer e a evoluir. E é nessa aceitação que nasce a verdadeira paz. Uma paz que nada nem ninguém pode abalar. Lição 2. Cuide do seu interior como seu maior tesouro. A maioria das pessoas dedica tempo e esforço para acumular coisas externas, enquanto o verdadeiro valor está dentro de si. O estoico entende que a mente, o caráter e a virtude são os bens mais preciosos que alguém pode possuir. Nenhum dinheiro, status ou elogio pode substituir a força interior. Marco Aurélio dizia que a alma deve ser purificada e fortalecida como uma fortaleza. Cada pensamento negativo que você afasta, cada hábito tóxico que você transforma, cada reação que você controla é um tijolo na construção dessa fortaleza. Cultivar a mente é mais importante do que acumular riquezas. Nutrir a virtude é mais valioso do que conquistar elogios. E proteger seu interior é a única forma de permanecer imperturbável diante do mundo. Quando você se torna dono de si mesmo, o mundo deixa de ditar suas emoções. Os problemas existem, mas não te quebram. Os desafios chegam, mas não te dominam. O cuidado com o interior é um investimento que rende liberdade, paz e clareza em todas as situações. É um trabalho silencioso, diário, que ninguém vê, mas que define quem você realmente é. Cada pensamento consciente, cada ação alinhada aos princípios, fortalece a sua alma. Você aprende que tudo que é externo é temporário, mas tudo que é interno é eterno. E é nessa segurança interior
que você encontra a verdadeira independência e poder sobre a própria vida. Lição 1. A paciência é a arma dos fortes. Vivemos em um mundo que exige rapidez, resultados imediatos, soluções instantâneas. Mas a vida raramente funciona assim. O estoicismo ensina que a paciência não é fraqueza, mas força concentrada. Sêneca dizia que a pressa é inimiga da sabedoria e que tudo tem seu tempo natural. Quando você aprende a esperar sem ansiedade, você se torna inabalável. Cada momento de espera é uma oportunidade de observar, refletir e fortalecer a mente. A paciência permite tomar decisões sem impulso, agir com clareza e resistir às emoções passageiras. Enquanto o impaciente se desespera e comete erros, o paciente observa e escolhe com sabedoria. O tempo não é um inimigo, é um aliado do crescimento. Tudo o que merece acontecer acontece na hora certa. Resistir ao fluxo da vida é sofrer, mas aceitar o ritmo natural é evoluir. A paciência é silenciosa, mas poderosa. Ela constrói resistência, caráter e visão. Quem domina a paciência não se abala com obstáculos, não se frustra com atrasos, não se deixa levar pelo imediatismo. Ele entende que tudo é um processo e cada passo conta. A paciência também ensina humildade, porque mostra que nem tudo está em nossas mãos, mas ao mesmo tempo fortalece a confiança, porque revela que o esforço constante é recompensado. O estoico paciente sabe que a tempestade passará, que a dificuldade será superada, que a vitória chega a quem espera e age com constância. Ser paciente é ser firme diante do tempo, é não se deixar arrastar pelas ondas do desespero, é ter coragem de esperar sem perder a paz. A paciência é, portanto, a arma secreta dos fortes, a chave da serenidade, o caminho para a liberdade interior. Se você quer transformar sua mente e nunca mais ser abalado pelas circunstâncias, comece hoje a aplicar essas lições estoicas. Deixe nos comentários qual dessas lições tocou mais fundo em você. Curta o vídeo para fortalecer sua jornada de autodomínio e serenidade. Inscreva-se no canal Sábio Estoico e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem poderosa. Compartilhe com alguém que precisa aprender a ser invencível diante da vida.